Os dois grupos. Começou a gravação, então, tá bom, gente? Dona Neiva, a senhora só desliga para nós, por favor. Isso, obrigado. A gente já vinha acompanhando desde o começo da pandemia, né, o que vem acontecendo. A BHP, ela, no seu conjunto, né, fez o possível para estar amenizando os impactos da Covid na nossa população. Todos vocês estão de parabéns, né, pelas ações, pela forma como fez chegar os medicamentos, está fazendo chegar os medicamentos a quem nos procura, e quem nos procura também, não procura também, a gente está levando, né? Nós temos aí aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas já que passaram, né, pelas mãos de algum associado da BHP no Brasil todo e fora do Brasil também, né? Então, a gente, esse mutirão, esse corpo, né, da associação, né, da homeopatia popular, que reduziu muito o impacto, né, nos números da Covid, principalmente quando a gente fala da questão da mortalidade. Veio a vacina, né, e aí, de novo, né, novos questionamentos, muitas dúvidas, né, vacina, não vacina, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? E as discussões foram acontecendo no grupo, né, cada um emitindo suas opiniões, e a proposta, então, de hoje, gente, é justamente a gente conseguir entender qual que é o efeito de uma vacina. O momento que nós estamos vivendo hoje, a humanidade viveu praticamente há 100 anos atrás, né, com a pandemia, com a epidemia da gripe espanhola, em 1920, né? Em 1815, 1820, nós tivemos a pandemia da cólera, né, onde Hahnemann ele teve a oportunidade de espraiar a ideia da homeopatia como uma ação preventiva, né? E depois a ciência ela foi evoluindo com a questão das vacinas, né? Então, eu vou passar a palavra para o Itamar. O Itamar é biólogo, né, de formação, homeopata de coração, espírito e alma, né? E a gente precisaria de dessa informação, né, Itamar, de como a vacina ela vem contribuir, né, num momento de pandemia. Ponto. É isso que a gente quer conversar agora, entender tecnicamente, né, como que uma vacina é produzida e quais os efeitos, então, que ela vai ter para nós. E depois, a gente vai estar encerrando, fazendo algumas abordagens aí com relação à questão dos sintomas, né, Covid, da Omicron, agora da influenza também, né, fazer um pouco esse apanhado para a gente ter a tranquilidade e acender uma luz aí para a gente, né, continuar trilhando aí, não se apavorar, tá certo? Então, só lembrando, né, se vocês puderem colocar o nomezinho e a cidade de vocês ali no chat, e qualquer dúvida, como vai, né, a gente tem bastante gente, aí já estão quase 60 pessoas, como nós temos muita gente, se vocês puderem colocar as perguntas ali no chat, tá bom? Aí a gente, à medida que elas vão aparecendo, a gente vai colocando aqui para o grupo também. Itamar, está com a palavra, então, meu amigo. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Alexandre. Boa tarde para todos e todos os colegas da homeopatia popular. Para mim foi uma grande surpresa do Alexandre me convidar para falar sobre isso, mas a minha formação permite, né, que eu tenha um pouquinho de acesso a esse tipo de trabalho que é realizado para produção de vacinas e tudo mais. E como que o corpo humano reage a essas vacinas que são produzidas. Eu sei que tem mais gente aqui, que são biólogos, que são veterinários, que também compreendem tão bem quanto eu, ou melhor até, dessas questões que o organismo trabalha, né, para combater qualquer tipo de doença que entra no corpo da pessoa.
E sei também que existem pessoas no nosso meio popular que não faz ideia nem de como que o corpo trabalha essas questões de proteção, né? Que a gente chama de imunologia. Como que trabalha a imunologia dentro do sistema orgânico, né? A fisiologia da imunidade é muito complexa. É um sistema que nós não temos nem ideia de como que foi criado isso no organismo dos vertebrados, né? No caso, a gente vai trabalhar mais a questão humana. E é uma coisa assim maravilhosa também ao mesmo tempo, porque a gente sabe que o corpo ele está em constante alerta para se proteger contra agressões que podem ser produzidas, né, por organismo, por micróbios, substâncias químicas que agridem o corpo também. Então, tudo isso aí, o corpo ele tem condições de se proteger através do sistema imunológico, que as vacinas nada mais é do que a produção de substâncias ou partes de organismos, de micróbios, que podem incentivar o corpo a se proteger, né? Então, eu queria compartilhar aqui algumas telas que eu fiz, só que eu não estou achando aqui no Meet não, no Zoom, que eu só mostrava com o Zoom, né? No Meet tem como compartilhar a tela. Alguém podia me ajudar aqui? Como que eu posso compartilhar a tela? Será que só colocando, João? Tá, você vai colocar, tem um share screen aqui embaixo. Você mexendo o mouse do computador, tem uma setinha verde, share screen. Ah, tá. Aí ela vai te abrir as telas que estão abertas no teu computador e você compartilha a tua apresentação. Então, isso. Tá. Beleza, abriu. Vamos abrir aqui, modo de apresentação. Colocava em cima. É rapidinho que é. Eu não fiz uma coisa muito longa, porque fica cansativo também, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a homeopatia e vacinas. Tá. Porque... Você abriu no teu computador? Abri. Tá, então você sai de novo, aí vai lá na setinha e ela vai te dar as telas que estão abertas, então. Oi? Entendeu? Ai, cortou. Isso. Você sai da tela. E todas as telas que estão compartilhadas, que estão abertas no seu computador, o Densor seleciona somente a tela do slide. Não compartilha a tela inteira, toda a tela, só a do slide. Entendeu, Tamar? Travou? Eu acho que ele travou. Voltou. Isso, Tamar. Vamos lá. Só abre o teu microfone ali. Isso. Share screen, né? Isso, share screen. Aí ele vai abrir todas as telas que estão... Isso. Agora você... Agora eu abri e... Você abre a apresentação, o PowerPoint, abre como se fosse uma apresentação mesmo. Aí você vai Aí você vem aqui no Zoom. Agora eu aperto Share Screen de novo. Isso. Estão vendo agora? Agora sim, beleza. Isso aí. Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a homeopatia e as vacinas, né? Todos nós sabemos, nos cursos que a gente faz, que nós, homeopatas, não somos muito favoráveis à vacinação, né? Porque nós sabemos que a homeopatia ela pode cumprir muito bem o papel das vacinas, né? Mas não é toda a população que sabe disso. Não é toda a população que tem acesso à vacina,
Então, nós preferimos, neste momento de pandemia, principalmente, onde nem todo mundo conhece a homeopatia e nem nós temos condições de oferecer homeopatia para todo mundo, de optar pela vacinação, né? Que é um momento diferenciado, é um momento que nós estamos vivendo a mortandade de milhares de pessoas em nossa volta, e nós não temos como oferecer homeopatia para essas pessoas. É uma coisa que é quase impossível, né? Nós que temos acesso à homeopatia, tudo bem, usamos a homeopatia, nos protegemos e tudo mais. Tanto é que foi comprovado que o uso do nosso preventivo foi um sucesso, né? Todo mundo que usou não pegou Covid, se pegou foi bem fraquinha, e até a chegada da vacina. A vacina também é uma proteção. Agora, nós vamos ficar sem vacinar? Eu acho que isso não é correto, né? A vacinação ela não é obrigatória, mas ela é de bom senso, né? Que a pessoa se vacine, porque ela pode ficar como uma pessoa, um reservatório do vírus e ficar multiplicando essa doença para outras pessoas que pegam a doença e podem até vir a óbito, né? Então, nesse caso, a nossa posição aqui é muito pessoal também, né? Cada um faz o que quer, mas que nós devemos recorrer sim à vacina, embora seja uma coisa que a gente trate como uma situação diferenciada, por causa da pandemia. Se nós não vacinarmos, nós estamos oferecendo a outras pessoas que não têm acesso à homeopatia a oportunidade de serem infectadas pelo vírus. Que nós estamos protegidos, mas e as outras pessoas que não estão tomando a homeopatia, né? Então, a solução é que todos sejam vacinados para que barre a transmissão dessa doença tão terrível que está assolando o mundo inteiro, né? Então, eu queria explicar, antes de tudo, como que funciona rapidamente o nosso sistema imunológico, né? Isso aqui serve para todos os vertebrados, todos os animais que possuem ossos, né? São mais considerados evoluídos biologicamente, todos eles têm um sistema bem definido de proteção, chamado sistema imunológico, né? O sistema imunológico, ele trabalha em cima de agressões. Desde quando a gente nasce, a gente começa a receber substâncias, micróbios, bactérias, vírus, um veneno, né? E o nosso corpo vai sendo preparado desde o nascimento para receber essas agressões feitas por micróbios, por vírus, por bactérias, por fungos, né? Principalmente fungo, uma imensidade muito grande de fungo na natureza que atacam os seres vivos. Então, o sistema imunológico ele trabalha justamente esse lado, de proteger o corpo dos animais, de plantas também, né? Eles também têm um sistema imunológico delas, e de outros seres vivos de forma diferenciada do nosso, mas também tem. O sistema imunológico ele combate qualquer tipo de agressão que o corpo venha a sofrer. Aqui vocês estão vendo a figura de um vírus, parecido com o coronavírus mesmo, é do grupo dele, que tem essa coroa de espinhos, né? E também estão vendo esses elementos aqui, amarelos e azul, com as pontas azuis, que são proteínas que o nosso corpo produz para neutralizar a ação do vírus. Por quê? O vírus, ele usa essas espinhas aqui, chamadas de espículas, né, da coroa, por isso é chamado coronavírus, que vem de coroa. Essas espículas, ela penetra dentro das células das mucosas, do endotélio, né? E coloca dentro das células sadias o material genético do vírus que está aqui dentro dele. Então, é injetado dentro das células nossas, do organismo, né, para o material genético do vírus. Quando isso acontece, o vírus ele começa a tomar posse da célula.
ele vai diretamente dentro do núcleo da célula, né? Isso acontece com muitas células ao mesmo tempo. E o vírus, ele pega e começa a comandar. É como se fosse um vírus mesmo de computador, né? Eu acho que é baseado nessa analogia, que entra dentro do computador e começa a comandar coisas que não é da alçada dele. Então, toma conta de todo o material genético, usa todo o estoque de energia que a célula tem e começa a se reproduzir lá dentro da célula. E dentro de algumas horas, esse material genético do vírus, ele se transforma em milhões de vírus, tá? É o que acontece com qualquer tipo de parasita que entra no corpo. Não sei se vocês já perceberam, mas que quando tem uma gripe, geralmente a pessoa pega a gripe e, num período de tempo, ela apresenta febres altas, né? Ciclos de febres. Quando acontece um ciclo de febre alta, é porque os vírus estão reproduzindo. Então, a célula arrebenta, ela fica tão exausta, a membrana dela fica tão cheia, e ela explode e libera mais vírus para a corrente sanguínea. Nesse momento, o corpo ele faz uma reação de tentativa de matar esses vírus, porque os seres vivos, eles não suportam as proteínas que formam o nosso corpo, dos seres vivos em geral, eles não suportam uma temperatura maior do que 40 graus e é destruído, desnaturado. E geralmente os vírus e bactérias morrem numa temperatura de 39, 39,5. Então, quando a gente pega uma gripe ou qualquer infecção que dá febre, é porque o corpo está tentando combater a quantidade de vírus que foi lançado, vírus ou bactérias, que foi lançado no sangue e está provocando uma infecção muito grave que pode levar o organismo à morte. Então, qual que é a primeira reação do corpo? A primeira reação de defesa é a febre. Então, a febre é como a Edna costuma falar, não é uma coisa ruim, é um bom sinal de que o corpo está reagindo para combater. É o primeiro tipo de combate que o corpo tem. É aumentar a temperatura, até conseguir matar o máximo de vírus e bactéria que está tentando ocupar o corpo todinho, né? Isso aí não faz parte do sistema imunológico, é uma reação do nosso cérebro, do cérebro primitivo, o cerebelo, aquela região mais baixa do cérebro, que comanda a temperatura do corpo. Quando a temperatura do corpo chega a 40 graus, o que acontece geralmente? Uma convulsão, principalmente em crianças. As pessoas ficam assustadas com isso, porque a criança teve uma convulsão com febre, vai faltar oxigênio no cérebro, mas essa é uma reação também normal do corpo. Por quê? A temperatura subiu tanto que estava matando também as células do corpo da pessoa, né? Mata também, como minha avó falava, mata a vaca e o carrapato, né? Quando o corpo percebe que está também atacando as próprias células, acontece um apagão do cérebro, que é a convulsão que a pessoa tem. A pessoa desmaia e o cérebro apaga também um pouco, né? Porque a região do cérebro que comanda a temperatura apagou. É como se fosse um curto-circuito. Falava, vamos parar por aqui, porque senão você vai matar também a pessoa. Já matou as bactérias, os vírus, com a febre alta, pode também matar o organismo que você está protegendo, né? Então, a febre, o corpo apaga, a pessoa desmaia com a febre, e que as pessoas chamam de convulsão isso, né? E a temperatura volta novamente ao normal. Geralmente a pessoa fica suando, frio, né? Aquele mal-estar que dá. Então, isso aí é uma proteção do corpo também, né? Agora vamos passar propriamente, falar propriamente do sistema imunológico, né? Normalmente, a quantidade de vírus e bactérias que morrem durante um período febril é suficiente para matar uma grande quantidade de agressores do corpo, né? Mas ainda fica alguns que resistem, né?
e eles podem voltar novamente a reproduzir. Reproduzir e infectar de novo o corpo com uma grande quantidade de vírus, né? Então, isso aí provoca uma reação no sistema imunológico da pessoa. E a gente vai ver, então, como que funcionam as vacinas para barrar essa situação, né? A vacina, ela é produzida através de pedaços ou o organismo todo de um vírus e uma bactéria, né? Geralmente se usa o vírus, ele é constituído por é o ser mais simples que tem na natureza. Ele não tem célula própria para se manter, né? Uma bactéria, por exemplo, ela tem, o corpinho dela é microscópico, mas ela tem todos os órgãos que ela precisa para sobreviver, né? Ela tem um núcleo, ela tem as mitocôndrias, tem os lisossomos, que faz o trabalho que os nossos órgãos também, como organismos pluricelulares, fazem também, né? Os vírus não. Os vírus, eles não têm nenhum órgão interno. Eles têm só a cápsula externa. Deixa eu voltar essa cápsula externa aqui, está em verde aqui, né? E dentro dessa cápsula tem o material genético do vírus. É só isso que é o corpo dele. Então, para ele sobreviver, ele precisa entrar dentro da célula, usar a célula para poder reproduzir. Senão ele não sobrevive. Ele vive poucas horas fora do corpo, fora de uma célula, né? A vacina, como que ela funciona para a gente fazer a vacina? A gente pega ou a capinha do vírus ou o material genético dele, tá? No caso de as vacinas que nós foram feitas para o coronavírus, foi usado tudo isso aqui. Foi usado a capinha, as proteínas da espícula, parece que a Coronavac que produziu essa aí, né? Usou essas espículas aqui para poder produzir a vacina dela. Outros pegam a membrana do vírus, que é feita de proteína e de gordura. É bem fininha que é. E a outra vacina, parece que foi a Pfizer, que pegou o material genético, que trabalha com o RNA do vírus, porque existem dois tipos de vírus. O vírus que tem RNA e o vírus que tem DNA. O coronavírus, ele tem RNA. Tá? Então, as vacinas, elas são produzidas por pedaços do vírus. Esses pedaços do vírus que são produzidos, né? Ou também o vírus inteirinho, só que sem o material genético, né? Para não dar doença na pessoa que for tomar a vacina, ele vai produzir uma reação de proteção também, porque qualquer coisa estranha que entra dentro do corpo vai ter uma reação do sistema imunológico, tá? Quando uma abelha pica uma pessoa, logo naquele local incha, né? Por quê? A abelha inoculou, através do ferrão dela, uma quantidade grande de veneno. Então, o corpo vai reagir sobre aquele veneno que entrou naquele momento. Por isso que incha aquele local. Porque uma série de substâncias que o corpo produz levam algumas chamadas de citoninas que fazem com que haja uma inflamação naquele local, né? Aquela inflamação é benefício também, não é uma coisa ruim. Significa que o corpo está reagindo, né? Aí, nesse caso, por exemplo, se for uma abelha, a gente vai tomar logo um apis mellifera e logo o corpo vai aceitar aquilo lá como uma coisa natural e vai combater aquela inflamação que a abelha provocou, o veneno, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, provocam até um choque, né? Mas não é o caso que nós estamos falando aqui. Então, a vacina, seja pedaço do vírus, seja o material genético dele, ou mesmo substâncias que possam identificar o vírus, né, dentro do sangue da pessoa, a vacina ela é feita com esses elementos. Partes do vírus, né, é produzido
e em grande escala e inoculado nas pessoas que estão sadias, né? O que acontece quando a pessoa toma vacina? Com aquele pedacinho do vírus que foi introduzido no corpo dela. O corpo já identifica aquilo lá como uma substância estranha, uma coisa estranha para o corpo, e vai lá e produz proteção contra aquelas substâncias. Nesses casos, a gente chama a substância ou o pedaço do elemento do corpo, do vírus, da bactéria, seja o que for, de antígeno, tá? Porque o antígeno é o próprio elemento que provocou a infecção, tá? Então, aquela inflamação, aquela infecção que foi promovida é chamada de provocada pelo antígeno, pela bactéria, pelo vírus, né? Então, o antígeno é qualquer coisa que provoque uma infecção, uma inflamação, né? Então, o corpo recebendo, uma pessoa que não está doente, recebe uma carga grande, né? A vacina é 0,5 ml. Naquele 0,5 ml que a pessoa recebe, tem milhões de partículas do vírus, atenuadas, mas tem, né? E o corpo, ele vai reconhecer aquilo lá como uma coisa estranha e vai falar, olha, entrou um monte de coisa estranha aqui, vamos combater. Então, é acionado o sistema imunológico, né? Que vai produzir anticorpos. Os anticorpos são substâncias que neutralizam os antígenos, que combate os antígenos. Ou seja, combate as substâncias ou micróbios que entram dentro do corpo, tá? Então, o corpo está preparado para isso. Quais são os órgãos que produzem esses antígenos? É bom saber disso para nós, porque na homeopatia a gente precisa cuidar disso aí, né? Os órgãos que produzem isso aí são o timo, o baço, a medula óssea. A medula óssea é importantíssimo, né? E quem mais? Estou esquecendo de um, né? A medula óssea, o baço... e os linfonodos, né? Que são as ínguas, que o pessoal chama de íngua. Então, os linfonodos também são importantes na produção de anticorpos. Então, nós temos 4 órgãos importantes. Os linfonodos, as ínguas, né? Que tem debaixo das axilas. Na virilha também tem, né, um grupo grande de linfonodos. E tem também no intestino grande quantidade de nódulos, tipo os linfonodos mesmo, né? Que promovem a produção de anticorpos, né? Então, vou ler rapidinho, só para me situar também. Uma vacina é um fragmento... Então, o que é uma vacina? É um fragmento enfraquecido e não perigoso do organismo que inclui partes do antígeno. É o suficiente para que o nosso corpo possa aprender a construir o anticorpo específico. Então, se o corpo encontrar o antígeno real mais tarde, como parte do organismo real, ele já sabe como derrotá-lo. Então, você antecipa. É o que a gente faz na homeopatia, né? Na prevenção de algumas doenças. Por exemplo, eu sei que a hepatite, ela causa um transtorno grande no fígado, né? Ou vamos pegar uma coisa mais simples, uma gripe mesmo, né? Nós já sabemos que... Opa, alguém está com o microfone ligado, não sei quem que é. Nós já sabemos, por exemplo, que a gripe provoca dor de cabeça, né? Dor nos olhos, o olho lacrimeja, o nariz fica pingando, dor, às vezes, na garganta, dor de cabeça, dor no corpo, né? Então, gente sabendo disso aí, a gente já vai, seleciona algumas homeopatias, na época de gripe, né? Tá batendo gripe. Eu não vou esperar eu pegar gripe, e já vou fazer um preventivo, né? Porque eu sei que a homeopatia que cura
A gripe é geralmente o Geossêmio, Eupatorium, Allium cepa, né? Então eu faço um compostozinho e já fico tomando e eu não pego a gripe, porque meu corpo já recebeu informação da gripe que contém nas homeopatias. Então, na verdade, a gente pode fazer vacinas, né? Hoje em dia a gente não pode nem falar vacina, porque já sofremos até um processo aqui em Cuiabá de chamar os preventivos homeopáticos de vacina, né? Então, a gente tem que ficar atento também a isso. Teve uma enfermeira que processou uma senhora lá da pastoral Nossa Senhora da Glória, porque o padre falou na missa que estavam vacinando lá na paróquia, né? As crianças e os pais contra, acho que na época não sei o que era dengue, uma dessas epidemias que bate, né? E a enfermeira pegou e foi lá e tomou todas as homeopatias da mulher, a florais, tudo que ela tinha, né? E processou ela ainda por crime de usar a medicina, né, de forma ilegal. Aí foi um sacrifício para contratar advogados e tudo mais para poder. Então a gente não pode falar vacina. É bom tirar esse nome do nosso meio, né? Vamos chamar de preventivos. Então os preventivos homeopáticos eles funcionam como uma vacina, né? Isso só para fazer um paralelo para vocês saberem que nós da homeopatia também temos as nossas vacinas, né? Então, outra coisa importante, a vacina é uma forma de homeopatia? Não é, não. Não é de forma alguma, embora tenha um semelhante princípio de cura. Porque a vacina ela tem o princípio da igual curando igual, né? Se o vírus da Covid provoca a Covid, então eu vou aplicar o vírus atenuado, né, que pedaços dele não vai provocar doença, para a pessoa adquirir a resistência. Então, é uma forma de usar a lei da semelhança, né, da igualdade, no caso, isopatia. Mas não é homeopatia. Por quê? Essa é uma das perguntas mais frequentes que fazem, né? A vacina é homeopatia? Não é, gente. Tá? A vacina ela é uma forma de estimular o sistema imunológico diferentemente da homeopatia. A homeopatia também estimula o sistema imunológico, mas através de informações contidas energeticamente nelas. Tá? O importante, só é homeopatia se houver diluição e potencialização de substâncias ou do elemento de cura. Tá? Então, se você tem uma substância diluída e dinamizada, CH1, CH2, CH3, até CH1000, seja lá o que for, ela é homeopatia, né? Se não tiver isso, não é homeopatia. Então, a vacina, logicamente, não se trata de uma homeopatia, embora tenha o mesmo princípio de cura. A homeopatia provoca uma ação no sistema imunológico também, de forma branda, promovendo a cura. E agora é que eu quero falar uma coisa importante para vocês. A vacina provoca uma reação agressiva no sistema imunológico, forçando o organismo a se defender dessa agressão. Quando a gente toma homeopatia, o nosso corpo ele adquire defesa através do sistema imunológico, mas de forma branda, né? Raramente a gente vê uma pessoa ter agravamento, né? De 10 pessoas que a gente trata, uma ou duas vai ter agravamento. Vou sentir mal-estar, assim, né? Normalmente, a homeopatia ela é muito branda, né? Para a gente no tratamento. Ela é muito branda na ação dela. Então, é uma coisa meio que suave, né? Um tratamento homeopático. Já a vacina, não. A vacina provoca reações agressivas. A vacina provoca, a agressão é tão grande que o sistema imunológico ele fica numa paranoia, né? É forte que é a reação. Para muitas pessoas, a
a vacina, às vezes, até provoca choques, né, anafiláticos, né? Sofre também reações fortes da própria doença. Então, a vacina ela é muito agressiva nesse aspecto, mas é um tratamento importante, né? É importante que nós tratemos também com a vacina, principalmente nesse momento de pandemia. Se a gente não tiver um controle maior do que a vacina, não tem como a gente combater essa pandemia. Não temos como sair dela. Porque enquanto tiver pessoas sem vacinar, o vírus vai passando de um para outro, né? Nós vimos nas últimas notícias na televisão aí que agora as pessoas que estão morrendo, tanto na Europa como na Ásia, são pessoas que não quiseram se vacinar. Pessoas que se negaram a vacinar. Não vou tomar essa vacina porque tem chip, aquelas histórias todas, né, que o pessoal vai criando. E que não é verdade. Não tem como colocar um chip numa vacina. A vacina que é feita com RNA mensageiro da Covid, esse também não tem perigo nenhum. A pessoa fala, vou virar jacaré porque vai inserir o DNA, o RNA do vírus no meu sangue, né? Não tem perigo, gente, porque o RNA mensageiro, ele não consegue agregar ao nosso DNA. É uma coisa complicada para explicar, mas estou tentando falar para vocês rapidamente, só para falar, porque não tem perigo. O RNA mensageiro, ele é uma derivação do DNA, do nosso material genético que está dentro da célula. Esse DNA que produz todo tipo de trabalho que as células nossas produzem. Se a célula do estômago produz ácido clorídrico para fazer digestão, é porque o DNA dela está preparado para isso. Aí ela faz uma cópia dela mesma, dessa informação, e manda para o citoplasma da célula para poder produzir. Essa mensagem, essa informação, não tem capacidade de replicação mais dentro do núcleo. Ele fica no citoplasma. Então, não tem perigo nenhum de virar jacaré, de ficar essas coisas. As pessoas estão criando coisas incalculáveis que a gente nem imaginava que pudessem passar pela cabeça de uma pessoa. Então, essas questões de RNA, de DNA, de mexer com código genético, não tem pertinência, tá bom? Fica bem claro isso. Embora a vacina provoque reações agressivas e às vezes até a morte, porque os cientistas eles sabem que a vacina ela é tão agressiva que 1% da população humana não poderia vacinar, porque o corpo deles são muito sensíveis. O sistema imunológico é tão sensível que vira uma sobrecarga enorme no sistema imunológico e a pessoa acaba indo a óbito. Mas, pensando na coletividade, né, a sociedade médica, a sociedade que trabalha com a questão de saúde mundial, né, eles recomendam que seja feita a vacina, mesmo sabendo que 1% da população vai ter problemas sérios e pode ir a óbito. Mas por que eles falam isso? Porque se acha melhor morrer 1% do que morrer todo mundo, né? Então, pensando friamente, é muito triste pensar assim, né? Mas pensando na população mundial, pensando no globo, na Terra, todas as pessoas que vivem e estão tentando sobreviver, é necessário fazer esse sacrifício. Eu, por exemplo, não sei se eu fazia parte desse 1%, né? Podia ser. Teve amigos nossos que faziam parte desse 1%, que faleceram, né? Mas esse falecimento deles garantiu a vida dos filhos dele,
dos pais, né, dos avós. Foi tipo um sacrifício mesmo que foi feito para que a doença fosse barrada. Nós não podemos deixar a Covid tomar conta da população. Então, por isso que as pessoas falam, vamos vacinar, não tem perigo, né? E agora nós estamos numa situação bem difícil. Vou falar por quê. Já falei sobre isso aqui, né? Quando que a vacina é necessária? Quando o agente patógeno se propaga, ou seja, a bactéria, o vírus, seja o que for, se propaga com rapidez entre uma população, de forma que ameaça a coletividade pela mortandade. É o que eu falei para vocês, melhor morrer um do que morrer todo mundo, dizimando grande número de pessoas. Quando se avalia que os efeitos nocivos da vacina é menor do que a quantidade de óbitos produzidos pelo patógeno. Então, se fala assim, essa vacina vai atingir tantas pessoas de forma grave, vai ter choque anafilático, vai ter tal. Mas 1% só da população que vai sofrer com isso. Então, é melhor a gente vacinar todo mundo e esse 1% sofrer esse tipo de agressão da vacina do que todo mundo ser contaminado e a maior parte morrer, né? Então, essa que é, na verdade, a frieza da situação que nós vivemos, né? O que aconteceu quando as pessoas primeiro que demorou demais para a gente começar a vacinar, né? Começamos a vacinar em agosto do 2021. Acho que foi nessa data, né? Não sei se foi abril ou agosto, não me lembro exatamente. Então, todos os países já estavam vacinando, todo mundo já estava tratando o jeito de se livrar dessa doença. O Brasil demorou demais, né? Nós sabemos por quê, não vou falar porque vai criar arestas políticas, né? Demorou muito e a doença propagou demais. Quando começou a vacinar, com a vacina feita com o coronavírus, o primeiro coronavírus, as pessoas já estavam produzindo as variantes do coronavírus. Começou com a Delta, depois veio não sei quantos, são mais de 200 variantes já. Então, essas pessoas, essa vacina que a gente tomou, ela não cobre a ação de todas essas variantes, porque o vírus ele se modifica geneticamente. Cada vez que ele entra num organismo, ele sofre mutações. Às vezes ele ataca usando uma proteína, outra vez ele ataca usando outra. Então fica muito difícil você produzir uma vacina eficiente para todas as variantes. É o que está acontecendo agora. As vacinas estão... fulano tomou vacina, mas pegou a coronavírus, pegou o Ômicron, né? Por que pegou o Ômicron? Porque aquela vacina que ele tomou já não cobre mais os efeitos, não protege mais o corpo contra as variantes Ômicron. Então, pega o Ômicron. Por sorte, a Ômicron é uma variante muito branda, né? Ataca só a garganta da pessoa, o olho, não sei o que mais. E depois, algumas pessoas que sofrem com o pulmão, né? Então, essas variantes, elas são produzidas a cada momento em pessoas que não se vacinaram. Então, por isso que as pessoas estão implorando para serem vacinadas. Os Estados Unidos estão pagando para tomar vacina. Por quê? Quanto mais tempo passa, mais variantes vão sendo produzidas individualmente. Então, fica muito difícil combater uma pandemia quando se tem uma produção enorme de variantes de vírus, né? Algumas variantes essa vacina consegue combater, mas não são todas, né? Tanto é que a gente está vendo agora que a quantidade de óbitos no Brasil começou a crescer de novo. Talvez seja necessário fazer uma nova avaliação dos vírus e produzir uma nova vacina, porque senão essa vacina antiga não vai mais
cobrir os efeitos dessas variantes novas, né? Então, essa variante Ômicron, por exemplo, né? Elas usam uma proteína diferente para poder entrar na célula, né? Chamada spikes, para entrar nas células humanas. Por sorte, ela tem preferência pela célula do epitélio. Ela fica somente naquelas células que revestem o pulmão, que reveste a garganta, que reveste o sistema respiratório, o nariz, os seios nasais, né? Então, quando a pessoa pega Ômicron, esse vírus ele fica instalado nessas áreas para reproduzir, né? Então, essa reprodução, ela também favorece o combate dela, tá? Por que algumas vacinas as pessoas não pegam a variante Ômicron? Porque a variante Ômicron foi a vacina que combate a variante Ômicron foi feita com a proteína que spike, né? Que é aqueles espinhos, aquelas coroinhas que o vírus tem. Então, essa vacina protege bem. Por quê? Porque ela foi feita com a área justamente que protege, que o vírus usa para poder entrar na célula. Então, aquela pessoa que tomou aquela variante, aquela vacina feita daquele jeito, não sei qual que foi exatamente, ela está protegida, porque o vírus não consegue mais penetrar nas células. Foi a Coronavac também. A Coronavac, né? Melhor ainda, então, né? Então, é isso aí, gente. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, Alexandre, para falar. Pode falar, meu irmão. Vai lá. Tranquilo, né? Então, isso aí é muito interessante, porque nós temos que usar, além de usar a homeopatia, que nós temos à disposição, por exemplo, tem gente que tomou as 2 doses de vacina e está tomando homeopatia. Então, ela nem sente necessidade de tomar a 3ª dose, né? Eu acho interessante isso, porque a pessoa já adquiriu uma imunidade contra aquele vírus. Dificilmente ela vai pegar novamente a Covid. Mas, entretanto, todavia, é bom se precaver, né? Eu não vou pegar mais, porque eu nunca peguei o coronavírus. Por quê? Porque eu sempre tomei homeopatia. No meu caso, por exemplo, foi esse. Eu não sei, eu tive uma febre esses dias atrás, mas não sei se foi Coronavac, se foi coronavírus. Né? A gente fica sem saber. E eu também não quero ficar toda hora fazendo exame e metendo cotonete no ouvido. No nariz, aliás. Não é nada agradável, né? Então, isso aí, eu acho que eu estou protegido pela vacina e pela homeopatia também, né? Então, nós que temos a oportunidade de usar a homeopatia, nós vamos usar a homeopatia. E também vacinar, porque nós também temos, como que fala, vacinar e também nós temos defesa, né, construída pela homeopatia. Então, é muito interessante que a gente continue nos 2 campos, né, tanto da vacinação como da homeopatia. Eu acredito que depois que passar a pandemia, nós poderemos ficar só na homeopatia, né? As pessoas que conhecem a homeopatia. Mas, por enquanto, nós temos que usar todos os recursos que nós temos para poder combater essa terrível doença que está levando muita gente antes do tempo, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês também é a questão... Eu não sei se eu entro em detalhes sobre a produção de células que promovem a defesa dos linfócitos. O que você acha, Alexandre? Pode falar, mas acho que é importante a gente entender esse processo de defesa do organismo, né? Uhum. E como que a homeopatia também vai contribuir, né? Nesse processo todo, né? Então, uma coisa importante que eu queria lembrar para vocês é que cada grupo de homeopatia que nós temos, né, na associação,
produziu os preventivos. E eu achei interessante que alguns colocaram homeopatias que a gente não pensava em colocar, né? E outros deixaram de colocar, né, e tudo mais. Dependendo da região, cada um se adaptou conforme, eu acho, os sintomas que eram apresentados, né? Então, mais uma coisa importante, nós sabemos que o vírus da Covid, ele ataca os endotélios. Os endotélios são uma capinha de células que cobre todo o corpo, nosso corpo por dentro. Tá? As mucosas, né? As serosas, né? São todas feitas recobertas por endotélio. Até as veias e artérias por dentro são cobertos por endotélio. O pulmão, né? Aqueles saquinhos pulmonares, né? Os alvéolos, também são cobertos por endotélio. Por isso que as pessoas reclamam, quando pegam Covid, que elas ficam inchadas, o coração incha, as veias incham, né? Ocorre trombose, a respiração fica terrivelmente difícil, porque o pulmão fica inchado, por causa do endotélio que está todo inchado. É chamado de, acho que até escrevi aqui, se não me engano. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Nos sintomas da Covid, né? Aqui são os sintomas, e esse aqui, essa abordagem sistêmica. O adoecimento generalizado é evidente na pequena parcela da população que desenvolve versões graves da Covid. O mecanismo mais conhecido até agora é a inflamação exacerbada, ou tempestade inflamatória. Dependendo dos sintomas, podemos eleger muitas homeopatias que ajudam a prevenir e curar a Covid. Então, essa inflamação exacerbada ou tempestade inflamatória é uma coisa que eu achei muito interessante, porque nós já tínhamos previsto isso antes da Covid acontecer, assim, chegar nesse ponto que chegou. Não sei se vocês lembram que nós fizemos uma discussão sobre quais homeopatias nós vamos eleger, né? Aí foi eleita a cânfora, mil, foi eleito fósforo, foi eleito arsênico, e uma pessoa, não sei exatamente quem foi, elegeu a Briônia, né? Não sei qual grupo que foi que... E eu falei, gente, essa aí bateu, fez o gol, né? Da vitória, porque a Briônia, ela trabalha as serosas, as mucosas, os endotélios, né? Justamente essa parte que o vírus ataca. Então, nós não podemos deixar de usar a Briônia nesse momento, porque ela é importante, principalmente para quem está com Covid grave, essa situação de falta de ar, essas coisas todas. Né? É claro que a gente vai usar outras homeopatias, como o pessoal do Rondônia, eu gosto muito do oxigênio, né? Esse tipo de homeopatia mais diretas. Mas eu estava observando que a Briônia é uma coisa muito interessante para ser usada durante esse período de pandemia. Primeiro, porque ela protege o pulmão, né? Todo mundo sabe que a Briônia é um excelente remédio para os pulmões, para quem está com pneumonia, né? Para quem está com bronquite, às vezes, a Briônia é excelente. Tosses, né? Então, a Briônia, ela, para mim, agora está sendo assim, uma luz no fim do túnel para essa situação de quem está com Covid grave, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da resposta imunológica, né? Então, o nosso corpo, eu falei para vocês que tem vários órgãos que trabalham isso. As células do corpo que trabalham a questão da defesa, elas ficam geralmente circulando no sangue, procurando sujeira, procurando micróbios que estão atacando o corpo. Então, elas ficam circulando, tanto no sangue como em um outro sistema chamado linfático. O sistema linfático é o sistema que drena toda a sujeira de células
que não tem muita irrigação, tá? Isso é irrigação sanguínea. Então, esse sistema, eles têm centros de destruição de coisas, de sujeira, de micróbios, etc., que são as ínguas. Nós temos várias ínguas no corpo, né? Atrás da orelha, tem aqueles caroços que ficam grandes quando a gente está com infecção, a garganta, as amígdalas, esqueci de falar aquela hora, né? As amígdalas são excelentes centros de produção de defesa. Quando o médico for falar, tem que tirar as amígdalas dessa criança, por favor, não deixem. Tem homeopatia, gente, que é excelente. Por exemplo, a barita carbônica, né? Que cura as amígdalas. Então, as amígdalas, elas protegem, porque a nossa boca, ela é muito suja. A nossa saliva, ela contém muitos micróbios, muitas coisas que vão entrando na nossa boca e vai produzindo substâncias, toxinas, né? Então, tudo isso é tratado, é combatido pelas amígdalas que produzem linfócitos, que são células de defesa do corpo, que é a primeira linha de defesa. A primeira linha é a febre, na verdade, eu falei, né? Mas a primeira linha de defesa do sistema imunológico, os linfócitos, são células produzidas nesses centros que eu falei para vocês. As amígdalas, os linfonodos, né? Que são localizados atrás da orelha, na nuca, nas axilas, na região inguinal, né, na virilha. Então, quem já teve infecção ou uma ferida, alguma coisa que está produzindo substâncias indesejáveis para o corpo, sabe que logo que tem uma íngua, né, é porque o corpo foi atacado por alguma coisa. Então, os linfonodos, eles ficam inchados mesmo, porque estão produzindo muita defesa. Então, essa defesa é baseada em células que combatem a infecção, que combatem os agressores que estão dentro do corpo. Essas células são chamadas de linfócitos. Por isso que a pesquisa imunológica é baseada na quantidade dessas células, né, que são glóbulos brancos. O nosso sangue é composto por vários componentes. Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas sanguíneas, que é responsável pela coagulação, né? Então, esses linfócitos fazem parte desse grupo de células chamadas de glóbulos brancos. Existem 2 tipos de linfócitos, basicamente. O linfócito B e o linfócito T. O linfócito T são células que elas conseguem engolir o agressor. Então, vamos supor que tem uma bactéria que está prestes a tomar conta do corpo. Então, os órgãos de produção de linfócitos, né? O baço, a medula óssea, todas essas regiões do corpo, eles começam a produzir linfócitos à vontade e começam a lançar na corrente sanguínea. E esses linfócitos vão lá e comem, eles engolem as bactérias, o vírus, seja lá o que for. Eles conseguem destruir. Vamos supor que tem uma ferida que está infeccionada numa determinada região. Por que cria pus naquela ferida? Diariamente cria pus. Você limpa, está criando pus. Ou um furúnculo, por exemplo, né? Um tumorzinho. Cria muito pus. Por quê? O pus é resultado dessa guerra entre os linfócitos, os macrófagos, os glóbulos brancos, né? Que engolem as bactérias, os vírus, seja lá o que for que está provocando aquela ferida, e elas conseguem arrebentar aquelas células. E elas, às vezes, acabam morrendo também. Porque quando ela engole, por exemplo, uma bactéria muito grande, ela não consegue digerir. Então, morre tanto o linfócito como a bactéria. Quando essa guerra é muito grande,
cria pus. O pus é resultado da morte das bactérias e dos macrófagos que estavam lutando um contra o outro. Tá? Então, quando cria pus, o pessoal fala assim, esse pessoal da homeopatia parece louco, né? Fala que febre é bom, que dor é bom, agora está falando que pus também é bom. O pus também é um bom sinal, né? Porque está mostrando para você que seu corpo está produzindo, combatendo uma infecção, né? Agora você vai deixar o pus lá naquele lugar, sabendo que pode criar outros tipos de micróbios, o fungos, por exemplo, né? Não. Vamos limpar aquele pus e no outro dia o corpo vai continuar combatendo aquela infecção e vai limpando, limpando até que aquele local fique limpo completamente, né? Então, o pus é resultado de uma guerra do sistema imunológico contra os invasores. Espero que todo mundo esteja entendendo, tá? Essas células, os linfócitos T e B, elas são muito espertas, porque existem várias classes delas. Os linfócitos, eles pegam, vamos supor que a pessoa foi invadida por um vírus do sarampo, né? Uma criança pegou sarampo. Aí o corpo vai lá e combate aquele sarampo. Combate o sarampo, só que aquelas células que foram lá e destruíram o vírus do sarampo, elas pegam toda a informação de como que o vírus do sarampo é. Como que é aquela capinha, como que ele entra dentro de outra célula, tudo ela capta e leva para um órgão que armazena essas células, normalmente o baço. O baço, ele guarda células chamadas linfócitos B, tá? E quando aquela criança pegar sarampo de novo, o baço já tem células com informação sobre o vírus do sarampo. Porque quando, vamos supor que uma criança pegou sarampo este mês, aí ficou curado, né? Ano que vem outra pandemia, outra epidemia de sarampo. A mesma criança vai pegar sarampo? Não pega mais. Por quê? O corpo já tem informação de como combater o sarampo. Tá? Porque aqueles linfócitos, aquelas células B, elas foram para dentro do baço e guardaram aquela informação de como combater o vírus do sarampo. Isso aí vale para quase todos os tipos de virose. Só não vale para as viroses que têm mutações. Por exemplo, da gripe não vale. A gente vai pegar gripe sempre. Por quê? A mesma gripe que você pega hoje não é a que você pega a semana que vem. Você cura de uma gripe este mês, mês que vem tem uma gripe nova. Então, não tem como o seu corpo guardar, não tem como produzir defesa usando informação de um outro tipo de gripe. Tá? Então, no caso do sarampo, por exemplo, que eu estou dando como exemplo, é possível que o corpo guarde a informação de como que o vírus do sarampo é, porque o vírus dos sarampos ele não muda, ele não sofre mutações. Ele é sempre vírus que atacam acho que células do sistema respiratório também, se não me engano, e da pele, né? Então, o corpo já fica preparado, porque já tem informação guardada no baço, né? Para poder combater aquela doença pela segunda vez, né? E assim tem muitas doenças que o nosso corpo combate sem a gente saber. Às vezes você pega uma doença, não manifesta por quê? Seu corpo já tinha defesa. Uma forma importante, vou lembrar isso, foi bom eu ter lembrado disso, de pegar a defesa é o leite materno. Quando a mulher ganha neném, ela, na primeira semana, as primeiras mamadas, ela libera um leite grosso, né? Aquele leite grosso, chama colostro. Então, aquele leite que é bem grosso, denso, tem gente que fala, não dá para criança aquele lá, né? Esquisito demais. Ao contrário, tem que dar para a criança, porque no colostro é que tem uma variedade enorme
de informação do sistema imunológico da mãe. Doenças que a mãe teve, as informações passam para o filho não pegar. Então, mães e avós e quem cuida de criança, lembrem sempre disso. Nasceu uma criança, dá colostro para ele, sim. Não rejeite o colostro, porque ali tem informações imunológicas, informações importantes de defesa, células de defesa do corpo, que são essas aqui, o linfócito B, que elas guardam na memória delas as informações sobre as doenças que o corpo vai adquirindo com o passar do tempo. Certo? Então, mudando aqui um pouquinho o assunto, essas células B e T, né, linfócitos B e T, elas produzem anticorpos, né? Quando tem uma agressão, ela vai produzir uma substância que vai neutralizar ou então destruir o agressor, tá? Itamar, você está passando o slide? Ou você está no mesmo slide? Não, já mudei de assunto, já esqueci do slide. Ah, não, tudo bem. Tá? Vou voltar aqui para a primeira página, para vocês não ficarem perdidos. Ai, péssimo professor, né, Luzimar? Mas tudo isso porque eu falava mal de uma professora minha, a professora Antônia, que ela mudava de assunto, de repente se transformava. Era uma loucura a aula dela. Mas a gente ia levando. Então, essas células, né, a célula B e T, linfócitos B e linfócitos T, elas produzem substâncias que neutralizam ou então destroem os agressores, tá? Essas substâncias são chamadas de IgM e IgG. É o que você recebe naquele exame, né? Por que vem esse negócio de IgM e IgG, né? O IgM são a quantidade de substâncias que foi produzida pelos linfócitos, né, pelas células de defesa, o IgM, né, no início de uma infecção. Então, a defesa, a substância de defesa que o linfócito produz no começo da infecção é diferente de quando está terminando a infecção, quando terminou. Então, são substâncias bem parecidas, mas elas são muito pesadas no começo, tem 5 cabeças, né? Na verdade, 10, porque 5 de cada lado. São moléculas grandes, pesadas, que conseguem destruir bastante, é como se fosse um tanque de guerra, né? Que consegue destruir bastante inimigo ao mesmo tempo, né? Já o IgG é no final da infecção ou depois da infecção, que são substâncias que são leves. É como se fosse só uma metralhadora perto de um tanque de guerra, porque já acabou a infecção, tá? Então, quando contém bastante IgM, é porque a infecção está recente. Você está com a infecção. E quando você tem o IgG, a infecção já passou, né? Não está precisando mais de um tanque de guerra, está precisando só de uma metralhadora. Tá? Então, quando você vai pegar seu exame de sangue e ver isso aí, ou de outra pessoa, IgG é depois da infecção, IgM antes da infecção. Tá? Só para a gente ter essa informação a mais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre as homeopatias, né? No combate nem sei para onde que está mais, mas tá bom. Sobre as homeopatias que podem combater o coronavírus, né? Nós temos a produção do Coronavac, que foi bastante eficiente, né? Principalmente para pós-Covid, né? O Coronavac, ele conseguiu... Coronina? Coronino.
Oh, desculpa, gente, Coronavac. O Coronino, ele foi produzido durante a pandemia, né? Foi um remédio excepcional, né? E pós-Covid, ele é muito eficiente para combater os maus efeitos. Porque vocês sabem que depois da Covid, muita gente fica mal, né? Tem gente que fica entrevado, tem gente que fica louco. Teve casos de pessoas que não sabiam quem que ela era, ficavam aéreas, não sabiam, né? Teve gente que, sei lá, um monte de efeitos adversos, né? Que a gente nem esperava. E o Coronino, né? Ele se mostrou bastante eficiente para esses tipos de problemas, né? E também na prevenção da Covid. Mas, entretanto, existem homeopatias excelentes também que a gente pode usar durante a Covid e pós-Covid, né? E eu queria a participação de vocês, porque nesse assunto vocês são mais expertos do que eu, né? Como que foi? Algumas pessoas podem falar qual foi a melhor homeopatia, né? Em que momento que foi usado, se foi durante a pandemia, o período de doença ou se foi depois, né? Eu sei que tem bastante gente aqui participando, vai ficar difícil todo mundo falar, né? Mas pelo menos alguns eu queria escutar de vocês quais foram as homeopatias utilizadas. Itamar, você fecha a sua apresentação, que daí aparece todo mundo, pode levantar a mãozinha. Ah, tá bom. E tem alguém também fazendo riscos, deve ser com um celular. Não foi eu não, viu? Estou apanhando esse negócio aqui, mas não... Deixa eu ver aqui. Isso. Já fechou, né? Fechou não, né? Ainda acho não. Que fica perto. Tem na parte... Isso. E agora? Vai ter para encerrar a apresentação. Encerrar a apresentação. Ou só tenta só dar o ESC. ESC, né? Your screen. Deixa eu ver o que é isso. Ele está muito pequenininho, não estou enxergando, gente. Enquanto isso, tem uma pergunta da Juliane. Acho que é a Ju aqui de Juí. Da questão dos efeitos a longo prazo da vacina para as crianças, se por acaso você já fez alguma leitura ou ainda está tudo muito nebuloso? Pois é, essa questão da vacina para as crianças, eu tenho ouvido muita reclamação, mas assim, nunca uma comprovação eficaz. Por exemplo, teve gente que falou, morreu não sei quantas crianças aqui numa cidade do norte de Mato Grosso, Sorriso, parece, né? Uhum. Eu não consegui fechar a apresentação ainda, já fechou? Ainda não. Ainda não, né? Stop share. Okay. Isso. Aí. Agora sim. Eu vou te chamar mais 30 vezes aí a gente para fazer a apresentação. Tá bom. Eu estou acostumado a usar aquele Meet, né? Que o pessoal da universidade usa, fica mais complicado. É só apertar um botãozinho embaixo. Então, as crianças, né? Que são vacinadas recentemente, eu ouvi muita reclamação. Diferente, por exemplo, de pessoas que foram vacinadas e que eu acredito que foi a vacina que matou, né? Uhum. Com efeitos muito graves, muito agressivos da vacina, né? Sobre o coração, uma série de coisas que já eram previstas nos adultos, né? Que é aquele 1% que eu falei para vocês. Agora, para crianças, até agora, para mim, só boatos. Que eu não vi, falando ninguém, meu filho morreu. Ou então, o filho de minha amiga morreu. Eu vou no velório de uma criança que morreu com a vacina. Eu não vi ainda, gente. E todas as crianças que vacinaram, na minha família, por exemplo, não tiveram nem reações graves.
eu não sei se vocês têm notícias aí na região de vocês sobre reações graves em crianças. Primeiro, porque a dose é bem pequena, né, nas crianças. A carga vacinal que é inserida na criança, ela é muito pequena e não é comparada à de um adulto. A vacina do adulto, ela é sobrecarregada de pedaços do vírus ou então do RNA e RNA mensageiro, seja o que for, do jeito que foi feita a vacina. E da criança, não. Da criança foi preparada de forma bem racional, né? Uma carga vacinal pequena, para poder, porque o sistema imunológico da criança é muito diferente do adulto. Uma criança, ela está em formação do sistema imunológico ainda. Até os 15 anos, as pessoas estão ainda formando. Por isso que eu falo para vocês, até essa questão de gravidez na adolescência, é muito grave isso. Porque o corpo da menina, até os 12, 13 anos, ele ainda está sendo formado imunologicamente. E a gravidez traz um transtorno muito grande no sistema imunológico da mulher. Vocês não sabem o sacrifício que é uma mulher para criar uma criança, um corpo estranho, durante 9 meses, de aguentar um corpo estranho sem matar. Então, o nosso sistema imunológico, se deixar, ele não deixa a criança crescer dentro da mãe, porque é um corpo estranho. Mas a mulher, ela tem uma regulação hormonal que permite isso. A adolescente não tem isso ainda. É muito complicado para o sistema imunológico. Mas eu quero falar isso por causa de quê? Porque a formação do sistema imunológico, ela é lenta. É aos poucos que vai sendo formado. Tá? E a criança ainda está em formação. Por isso que foi feita uma vacina especial para crianças. Porque a carga vacinal é bem menor. A quantidade de agente que vai promover a reação imunológica é pequena. E vai criando aos poucos também. Tá? E com relação a esse problema de morte de criança, eu ainda não ouvi. Eu busquei também na internet, né, sobre essa questão o que aconteceu em Sorriso, eu não encontrei também informação oficial sobre morte de crianças pela vacinação. Então, vamos ficar tranquilo por enquanto, né, para a gente, enquanto for só boato. A Neiva está colocando aqui de ter usado fósforos em 12, Brione em 12, tintura mandiquina e melão de São Caetano ali no pós-Covid. Tem muitas manifestações aí de parabéns pela didática, pela forma como você colocou ali também esse assunto. Tamar, das boas-vindas ao pessoal de Angola. Está aí com a gente também, as irmãs de Angola, né? Não sei se a Marilza está com a mãozinha minutinho, levantada. eu vou interromper essa gravação para recomeçar, para ficar não ficar tão pesado, beleza? Okay. Beleza.